Aleluia, graça e paz a todos. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Quem esteve aqui em algum outro dos cultos anteriores? Uau! Você quer mais? Aleluia! Você tem fome e você tem sede, amém? Mas quem veio para esse culto também, o último culto de domingo, você também tem uma fome e tem uma sede também. E hoje o Senhor vai nos saciar de acordo com a nossa fome, em nome de Jesus. Tem alguém que está vindo hoje pela primeira vez aqui na IAP, adorar a Deus conosco. Tem algumas pessoas lá atrás, tem outras ali. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Jesus pela vida dessas pessoas. Glória a Deus. Fiquem à vontade. A gente é um pouquinho doido, mas Jesus não escolhe pessoas normais. Jesus só escolhe doido. Aleluia. Abre a sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 5, versículo 1. Já vamos entrar naquilo que o Senhor ministrou em meu coração. E hoje eu tive essa oportunidade de também compartilhar com vocês aquilo que Deus falou primeiro comigo. Eu creio que vai ser muito bom também para a vida de vocês. Você crê nisso? Lucas capítulo 5, versículo 1. A pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham embarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago. Então lance as redes de vocês para pescar. Simão respondendo disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou um pecador. Pois, à vista da peça que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, o que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, e o seguiram. Aleluia. Feche seus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia, pela sua presença. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de estar na sua casa, com os teus filhos, com os meus irmãos, para poder te adorar como igreja, cultuar, Senhor, a ti. Espírito Santo, o Senhor já tem falado no decorrer desse culto, através da adoração, através, Senhor, da administração de oferta. Nós te pedimos agora, Senhor, fala conosco, através daquilo que o Senhor tem me ministrado na minha casa, durante essa semana. Mas se o Senhor quiser também, Senhor, falar mais, ou até mudar essa palavra, fique à vontade, Espírito Santo. Nós somos dependentes, Senhor. Abre o nosso coração, Senhor, abre o nosso entendimento, que tudo aquilo que o Senhor quer contra a Tua vontade nesse lugar, venha ser que há no nome de Jesus, que toda distração venha cair por terras, que tudo aquilo que para poder roubar a semente, que seja destruído na autoridade que há no nome de Jesus. Então fala conosco, Espírito Santo, fica conosco, para a sua glória e para o seu louvor. Amém? Pode se assentar aplaudindo a Jesus, porque Ele merece toda a glória, toda a honra e todo o louvor.
O Senhor, Ele me entregou essa palavra, Ele me deu um tema. E o tema é pescadores de homens. Aleluia. O Senhor, o nosso Deus, Ele é um Deus geracional. Ele é um Deus que quando chama alguém para poder viver a sua vontade aqui na terra, Ele faz esse alguém viver por coisas poderosas, ao qual Deus leva essa pessoa que está vivendo, ouvindo a voz do Senhor, estabelecendo o seu reino aqui na terra, também passe a levar outras pessoas, a motivar outras pessoas a viverem aquilo que aquele profeta, ou aquele sacerdote, ou aquele rei que está vivendo em Deus, motivar outras pessoas a buscarem também esse Senhor. Porque nós sabemos que a nossa vida aqui na terra não é para sempre. A nossa vida aqui na terra é passageira. Mas o Espírito de Deus permanece. E Deus quer nos deixar bem claro que aquilo que Ele começou, a obra em nossa vida, Ele quer que a gente venha passar adiante aquilo que nós estamos vivendo. E quando nós entendemos que em Deus nós geramos filhos espirituais, mesmo quando a gente partir dessa para melhor, os nossos filhos mais novos continuarão vivendo em porção dobrada aquilo que nós começamos. Então Deus, Ele quando faz algo hoje, Ele já está profetizando para o futuro, para poder fazer através de outras pessoas. Aleluia! Deus, Ele não é o Deus somente de Abraão. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Elias, quando foi orar para que o Senhor respondesse com fogo, essa foi a oração dele. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, responde-me, Senhor, para que esse povo reconheça que só o Senhor é Deus. Aleluia! Deus é um Deus geracional. Quando o Senhor liberou uma palavra profética que viria que iria esmagar a cabeça da serpente, Ele já estava vendo eu e você cultuando aqui hoje. Quando Deus nos chama para viver uma conversão, Ele já está vendo a mim e a sua família também se entregando a Ele. Quando Deus nos chama para viver uma conversão e mudança de vida, Deus também já está enxergando os meus e os seus amigos vindo para a presença dEle. Deus é o Deus de Moisés. Ele também é o Deus de Josué. A maioria das pessoas e profetas que Deus chamava para um propósito, Deus direcionava essa pessoa para também já preparar outro, para dar continuidade àquilo que ele estava fazendo. Moisés, nós já sabemos o que ele fez aqui na terra. Ele foi um grande libertador. Mas durante todas as suas experiências e vida com Deus, ele tinha um discípulo. Ele tinha alguém que estava andando com ele, aprendendo, conhecendo o Deus que Moisés servia. E essa pessoa também era Josué. E onde Moisés estava, Josué estava com ele. O que Moisés vivia em Deus, Josué estava vendo ele viver e desejando um dia também viver aquilo. Josué não falava mal de Moisés, Josué falava bem de Moisés. Moisés é um homem de Deus, Moisés abriu o mar vermelho, Moisés foi um homem que viu a sarça que ardia e não se consumia. Josué era um homem de aliança, era um discípulo que desejava a unção que Moisés carregava, porque discípulo fofoqueiro não vai receber a unção. Discípulo que fala mal do seu mentor nunca vai viver a porção dobrada. Deus quer levantar uma próxima geração na porção dobrada, com entendimento ainda maior de tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje. E esse é o nosso desafio desses dias, compartilhar as revelações, o reino, que o Senhor, o entendimento do reino, as pessoas que estão chegando. Não passar sobre uma religião evangélica,
Não passar algo que os homens querem colocar, mas a visão do reino às pessoas. Porque nós sabemos que um dia nós não estaremos mais aqui. Mas se a gente compartilhar para outros, entregar aquilo que está dentro de nós, essa unção vai sempre fluir aqui na Vila Matilde, aqui na Zona Leste, aqui em São Paulo, nações. Nós somos um ministério que nós entendemos isso. E é por isso que nós fazemos células e tratamos com pessoas para ajudá-las a viverem um avivamento, uma transformação, tirar dúvidas, acompanhar a sua vida com Deus. Nós não somos líderes para poder atrapalhar, nós somos líderes para poder ajudar as pessoas. Só que no discipulado, a maioria das vezes, tem mais não do que sim. O discípulo precisa estar pronto para ouvir o não do seu discipulador, para ouvir o não de Deus, porque o não nos amadurece, e o sim é um grande risco para trazer orgulho. Mas vamos caminhando. Elias tinha um discípulo chamado Eliseu. Tudo que Elias estava vivendo, Eliseu estava ali, aprendendo e sendo discipulado por Elias. E no dia que Elias iria para a glória, Elias falou: pode ir, jovem. E Eliseu: logo agora? Se eu já te acompanhei até aqui, agora que eu vou ficar e não saio perto de você. Mas por quê? O que você quer? Eu quero a unção que está sobre a sua vida. Eu quero o manto que você carrega. Você pediu dura coisa, mas se você estiver comigo e ver, quando for para a glória, a unção que está sobre mim virá sobre a sua vida. Tem pessoas que querem um líder somente para poder ajudar a pagar as contas, somente para poder, sabe, sei lá, receber uma mensagem, para poder bajular. Não, mas tem discípulo que quer o líder, não ele, mas a unção que ele carrega, mas a glória que está sobre ele, ele anseia por isso. Hoje é dia do pastor. Eu mandei uma mensagem para a glória de Deus, para o apóstolo Lorival, para o pastor Jackson e para o apóstolo Jonatas. Porque os primeiros que eu comecei a caminhar com Deus, eu via a unção na vida deles. Eu falava: uau, eu quero viver isso, andar nessa unção. E aonde eles estavam, eu estava lá. Porque eu entendia que se eu andasse com homens de Deus, eu se tornaria também um homem de Deus. Tudo que nós somos é uma realidade, quem nós somos, segundo as pessoas que nós estamos andando. Se você anda com pessoas pessimistas, você vai ser pessimista também. Tem pessoas que andam com um fofoqueiro, você também vai virar uma fofoqueira, vai virar um fofoqueiro. Tem pessoas que nem gostam de fumar, mas passou alguns meses com quem fuma, daqui a pouco já está fumando também. Tem pessoas que nunca fumou um baseado, mas começou a andar com pessoa que dá uns 2 no baseado, daqui a pouco está fumando também. É assim que o reino de Deus trabalha, através de amizades que não é para a minha vida e para a sua vida. Ninguém começa a beber sozinho, ninguém começa a fumar sozinho, ninguém começa a se prostituir sozinho. Tem sempre uma influência do diabo para levar as pessoas a viverem uma próxima geração. Ninguém recebe uma unção sozinho, ninguém recebe um envio sozinho, ninguém recebe uma autoridade sozinho. Com quem eu e você estamos andando? Pastor, mas eu não mudo. Muda o ciclo de amizade, muda os ambientes que você frequenta, muda o tipo de música que você escuta. Tudo
Tudo que nós ouvimos atrai um Deus para a nossa vida. Quem ou escuta músicas seculares e mundanas, você está atraindo o demônio para a sua vida. É por isso que você não tem vontade de orar, você não tem vontade de jejuar, não tem vontade de ir para a igreja, não tem vontade de ir para o encontro, não tem vontade, sabe, de largar o pecado. É porque estamos sendo ministrados por quem não nos edifica em nada. Existem coisas que Deus faz, mas existem coisas que eu e você temos que fazer, para que Deus continue fazendo. Deus não obriga ninguém a se converter e largar o mundo e o pecado. Isso é decisão minha e decisão sua. Eliseu recebeu a porção dobrada. E os milagres que Elias tinha feito, ele fez 2 vezes mais. Eliseu também tinha outro discípulo chamado Geazi. E assim, Deus é um Deus geracional. Ele trabalha sempre deixando uma próxima geração para estabelecer o seu propósito, para poder estabelecer o seu governo. Existe na numerologia o número 12, que é um número muito profético que Deus também sempre trabalhou, que em grego se escreve como dodeká. Aleluia. É um número onde Deus se manifesta em sua plenitude, em sua totalidade, aonde a verdade de Deus é estabelecida. Aleluia. Jacó, ele teve seus 12 filhos, e o nome dos seus 12 filhos se tornaram as 12 tribos de Israel. Josué, quando foi mandar os espias para espiar a terra, ele mandava 12 espias. Então o número 12, na numerologia bíblica, é um número de governo, é um número da totalidade de Deus, é um número onde Deus estabelece os teus desígnios e os teus propósitos. Eu creio que há 12 de Jesus aqui nesse lugar. Eu creio que há dodeká de Cristo aqui nesse lugar, porque Deus está se movimentando através da minha e da sua vida. A plenitude de Deus está sobre mim e sobre você. Shakassore badarabasere badarabas. Orabassore badarabas. Em Lucas capítulo 5, versículo 1. Agora Jesus, ele começa o seu ministério aqui na terra. E ele sabia muito bem que viria para um propósito e depois voltaria para o Pai. Então ele não teria que somente manifestar o poder de Deus através de milagres, através de curas, através de milagres visíveis, mas o mais importante, formar discípulos, pessoas, para que quando ele fosse arrebatado para o Pai, essas pessoas continuassem fazendo aquilo que ele estabeleceu. E a Bíblia diz que em Lucas 5, ele já vai à procura de alguns discípulos, de alguns alunos, de alguns seguidores. Discípulo é aquele que honra o seu mestre, é alguém que está sendo ensinado por um discipulador. Jesus, ele sabia que formar discípulos era mais importante do que os milagres acontecer. Aleluia. Ele sabia, se as pessoas se convertessem de verdade, eram pessoas que iam marcar a próxima geração, e a ter o entendimento que a obra que o Senhor tinha para fazer não iria acabar por ali. Aleluia. E quando ele chega no lago de Genezaré, uma multidão o comprimia, estava pregando, e quando ele estava pregando, ele nota um barco e duas pessoas ali. Uma era Simão. Eles já estavam no final do dia aguardando as suas redes. A Bíblia diz que eles não tinham pescado nada ainda durante todo o passar do dia. Eles já tinham desistido de pescar. Eles tiveram um dia muito ruim, um dia muito frustrante.
E eles estavam guardando as redes. E a Bíblia diz que Jesus, ele sobe em cima do barco de Simão, que mais para frente Jesus, ele muda o nome dele para Pedro. E quando ele sobe no barco de Simão, ele começa a pregar a palavra, ele começa a falar do reino de Deus, ele começa a manifestar a vontade do Pai, porque foi para isso que Jesus veio aqui na terra, não para trazer uma religião, mas para trazer a existência, o reino de Deus para a terra. Ele mesmo disse: eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai que me enviou. Aquele que vê a mim, diz Jesus, vê o Pai também, porque tudo que eu faço é porque eu vi o Pai fazendo. Sabe o que Jesus estava dizendo? Os meus atos, a minha vida aqui na terra, os meus pensamentos, tudo que eu me movo, é porque o Pai está me influenciando, é porque o Pai está conectado a mim. A melhor coisa da vida de um homem é estar conectado com Deus, é estar com os ouvidos sensíveis à voz do Eterno, à voz do Pai. Essa mesma conexão que Jesus tinha com o Pai, através do sacrifício dele, eu e você pode ter hoje também. Jesus para de ministrar, ele vira para aqueles dois homens e fala: voltem a pescar novamente. Peguem as suas redes, vai para um lugar mais profundo na praia e lance as redes para o outro lado. Simão questionou de início. Ele disse: Senhor, estamos aqui trabalhando o dia todo, não pegamos nada, mas se o Senhor está dizendo, se o Senhor está falando, nós vamos voltar. E nós vamos fazer, não o que o Senhor está pedindo, mas o que o Senhor está mandando. Quando Deus fala, Ele não pede, Ele manda. Porque Deus é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Nós somos os servos. Muitas das vezes as pessoas oram e querem obrigar a Deus a fazer alguma coisa por elas. Epa, vá se arrepender, vá pedir misericórdia, vai clamar pela graça do Senhor. Pai, se for a tua vontade, se isso for bom para a minha vida e vai trazer benefício para o seu reino, age com bondade e realiza isso e aquilo na minha vida. Tem pessoas que nem se arrependem e já vem pedindo as coisas para Deus, já vem pedindo emprego, já vem pedindo casa. O camarada nem se converteu ainda e só vem para a igreja para poder fazer barganha. Deus não quer a nossa barganha, Deus quer a verdade do nosso coração, Deus quer a verdade da nossa entrega, Deus quer realmente ouvir quem realmente nós somos e aquilo que realmente nós fazemos na nossa vida. Ele é o Senhor, nós somos seus servos, nós somos seus filhos. Aí tem mãe, tem pai, não vou para a igreja não, porque o meu filho não quer ir. O quê? Vai sim, quem manda na casa sou eu. Vamos sim adorar o Senhor. Tem filhos que mandam na vida dos pais. Não, você é o pai e a mãe da sua casa. É você que dita as regras, é você que ordena. Aleluia. É por isso que essa geração está crescendo mimada, não aguenta falar não, já fica chateadinha, já vai, sabe, ficar chorando pro quarto. Ah, eu vou embora de casa, deixa ele ir. Mas que vá, mas não deixe de falar a verdade. Ó filho, esse caminho não é para você, eu não aceito essa amizade aqui em casa não. Opa, pega a sua namorada e fala: vai dormir aqui não. Aqui é casa de Deus, aqui é santidade. Não, cerveja na minha casa não, vodka na minha casa não, aqui é casa do reino, aqui é Belém.
não vou agradar pessoas e perder Deus. Eu quero é desagradar pessoas para continuar com Deus. Importa que Deus permaneça. Se for embora é porque já tinha que ir faz tempo, irmão. Mas minhas amiguinhas do mundo e meus peguete, não vou ficar mais. Se Jesus voltar, você vai ficar mesmo. Esse negócio de ficar não é de Deus. É um pega-pega sem casamento, irmão. Isso não é de Deus. Isso é experimento do diabo. Não empreste o seu corpo, mulher, para ninguém que não quer compromisso com Deus, não quer compromisso com a palavra. Mas eu te amo, gata. Que amo o quê? Meu Deus, por que eu, Jesus? Não cai nessa do diabo, não. Espera ir para o encontro. Espera se batizar, conhecer Jesus. Espera ser discipulado por alguém aqui da igreja. E depois você ora a Deus para ver se é isso mesmo, é de Deus. As nossas ações em Deus não pode ser como nós agíamos no mundo. Chega de tomar rasteira do diabo nas emoções. Chega de ser prego, irmão, e ser, ferido pelo diabo como martelo. A palavra de Deus nos esclarece tudo e nos orienta como nós temos que se posicionar em todas as áreas da nossa vida. É irmão que manda mensagem para todo mundo no WhatsApp das meninas, como se fosse no mundo ainda, já está há um tempão na igreja, e não muda essa mentalidade carnal. Aquela que me responder primeiro é de Deus, vai se converter, irmão. O tiro é único, não é uma metralhadora, é bala de um tiro. Vai orando, vai jejuando, vai se guardando, vai se santificando. E aquela que você vê, o coração queimou, fica em paz, não precisa ficar mandando mensaginha. Deus vai preparar algum ambiente, algum momento para vocês se conectarem, através de uma amizade verdadeira. E não se conectar por causa do corpo, por causa das emoções, mas uma conexão no espírito. Meu Deus. A realidade do Egito tem que ficar para trás, irmão. No reino é outra realidade. Mas não é fácil, pastor. Eu tinha um monte de mulher no mundo e agora eu não posso nem. Deus quer te guardar, irmão. Deus quer fazer algo tremendo na sua vida. Eu estava na faculdade 3 anos solteiro, e as meninas me chamavam para o barzinho na frente, e os caras que estavam lá, você não gosta? Eles pensaram que eu estava para o outro lado já. Eu falei, irmão, misericórdia. Eu sou homem de Deus. Eu gosto de mulher sim, só que estou esperando Deus preparar uma para mim. Eu já participei desses bares, dessas coisas, hoje eu não faço mais isso, porque Deus me resgatou. Aí eles, não tem nem o que falar, o diabo saiu envergonhado. Não podemos se entristecer por aquilo que o mundo está vivendo. Temos que se alegrar por aquilo que estamos vivendo em Deus. É uma honra se santificar. É uma honra não beber, não fumar, não se prostituir, não fornicar. É uma honra viver na contramão do mundo. É uma alegria. Será que tem alguém alegre por fazer a vontade de Deus aqui nesse lugar? Será que tem alguém alegre aqui por andar na contramão do mundo aqui nesse lugar? Simão obedeceu, voltou. Não importa a realidade que passou o dia todo, mas se Jesus falou, vai ser outra realidade. O quadro vai ser mudado. Não importa as mudanças da vida que eu vivi há anos, mas quando Jesus me encontra, as coisas velhas ficarão para trás.
badarabas. Jesus, ele encontrou os discípulos para a realidade. Mas só Jesus falando, nada muda. Precisa dar ouvidos àquilo que ele falou e obedecer. Eu vou, porque o Senhor está falando. Lançaram as redes. Daqui a pouco eles vão puxar as redes. Eles começam a puxar milhares de peixes. Era tanto peixe que o barco já estava quase afundando. Eu acredito que foi a melhor pesca da vida deles, porque o dia que eu encontrei Jesus e Ele me encontrou, foi o melhor dia da minha vida. Eu vivi aquilo que eu nunca ainda tinha vivido. Eu vi aquilo que ainda nunca tinha visto ainda. E para poder aliviar a carga, eles teve que chamar outros barcos, para poder pegar um pouquinho de peixe. Tudo que Deus faz não é só para nós. Tem que abençoar alguém. Tem que entregar para alguém. Deus faz em mim e em você, para alcançar também outras pessoas. E agora Pedro, ele sai do barco, ele se arrepende. Senhor, eu sou um pecador. Pedro fica impressionado. Ele ainda se chamava Simão. Fica impressionado pela pesca. E agora ele se arrepende diante aos pés do Senhor, porque Pedro viu que aquele homem não era alguém normal, era alguém divino, que veio do céu para essa terra. Milagre não é somente para ser contemplado, mas é para gerar conversão na vida das pessoas. E Jesus olhou para eles e disseram: isso que vocês viram e estão vendo, isso não é tudo que eu tenho que passar para vocês. A partir de hoje, eu vou fazer vocês pescadores de homens. Jesus estava somente dando uma introdução através do milagre. A melhor parte estava depois do milagre. Vira para o seu irmão e fala: a melhor parte é depois do milagre. A melhor parte é depois do culto. A melhor parte é depois do encontro de 3 dias. Tem alguém que está pegando, tem alguém que está entendendo. A melhor parte não é quando nós vamos à célula. A melhor parte é depois da célula. Chacassore badarabashere badarabas. Jesus, ele resolveu a vida daqueles homens, a vida profissional e a vida financeira deles. Com certeza eles tinham muitas contas para poder pagar, muitas responsabilidades para poder cumprir. E através desse milagre, pagaram somente a conta deles e da família deles. Eles pagaram também a conta dos amigos deles. Sabe o que Deus está dizendo para mim, para a sua vida nessa noite? Aquilo que eu tenho para fazer na sua vida, que me obedece, que ouve a minha voz e lança as redes, eu não vou pagar somente as suas contas, eu não vou suprir somente as suas necessidades. Através da sua vida, você também vai suprir as necessidades de outros. Xarabassore badarabassore badarabas. Xarabassore badarabas. Deus está dizendo, talvez tem empresários aqui que começaram com 1, 2, 2 funcionários. Deus está dizendo, não se preocupa, porque é só o começo. Você não suprirá somente a necessidade de 2 pessoas. Eu vou multiplicar o lerite. Eu vou multiplicar a equipe. Eu vou multiplicar essa pesca. Porque quem ouve a voz do Senhor não quer suprimento somente para si, quer suprimento e bênção para compartilhar. Ana não gerava há anos,
só chorava, e Penina a criticava, a menosprezava. Deus cerrou a madre de Ana. A Bíblia diz que Ana não gerar foi da vontade de Deus. E quando ela para de chorar, e ela decide fazer uma oração, que foi gerada com certeza pelo Espírito, ela disse: meu Senhor, meu Deus, se o Senhor me der um filho, eu entregarei ele no seu altar. A Bíblia diz que de imediato, Deus abriu a madre de Ana. Deus precisava de um profeta, e Ana precisava de um filho. E Ana falou: vai ser seu, Senhor. Então o céu se uniu à terra. Será que as minhas e as suas orações estão unindo a vontade de Deus para que seja realizada? A Bíblia diz que a gente muitas das vezes não recebe porque nós pedimos mal. Mas se a gente pedir aquilo que é da vontade do Senhor, daqui a poucos dias e poucos meses, isso será estabelecido, para que o nome do Senhor seja engrandecido. O problema é que pessoas querem viver grandes realizações para poder apontar para a família que te rejeitou a vida toda e não te ajudou quando você precisou. Então Deus precisa te curar para poder entregar alguma coisa na sua vida. Porque as bênçãos de Deus nos enriquece e não nos acrescenta dor, e nem dor na vida de ninguém. Jesus pagou as contas, fez um milagre maravilhoso. Eles foram bem-sucedidos na vida profissional e financeira. Mas Jesus disse: isso não é o primordial, isso não é o principal, é o que eu vou fazer depois. Farei de vocês pescadores de homens. Esses homens eram pessoas comuns, eram pessoas que somente viviam as suas vidas em prol de pagar suas contas e resolverem os seus próprios problemas. Essa é a vida de alguém natural aqui na terra. Trabalha, estuda, paga as contas, volta para casa, descansa, vai para o trabalho, recebe o seu salário, paga as contas. Essa é uma vida natural. Só que Jesus, quando aparece, Ele nos tira do lugar de conforto, do lugar de natural. Sabe qual era a minha vida comum no mundo? Primeiro salário, receber, para poder comprar cachaça para os outros, todo final de semana. E assim eu vivi há anos, essa mesma rotina, vivia algo comum, no natural. O natural, o comum, o diabo coloca sobre as vidas das pessoas. Eu vou beber porque eu mereço. Eu trabalho. Não é ninguém que paga minhas contas. É o comum. Ir para o baile todo final de semana e sair com as mesmas pessoas que não edifica e só fala coisa que não presta. É o comum que o mundo oferece. Mas quando Jesus chega, tudo muda. Jesus apareceu na minha vida há 15 anos atrás. Eu estava vivendo o comum. Sabe qual era o meu sonho? Tirar a habilitação, comprar um carro e agradar as mulheres. Porque o mundo diz, o mundo comum, que as mulheres gostam de carro. O miserável de sonho que eu tinha. É o comum. Ter para mostrar que tem. Ser para mostrar que é. Através do orgulho. Mas Jesus apareceu. Assim como apareceu a Simão. E falou: Joás, essas redes que você está jogando para o lado errado.
você está fazendo da maneira errada. Faz assim conforme a minha palavra. E ele começou a tirar o mundo de dentro de mim, as vontades carnais dentro de mim. Ele começou a fazer um milagre da conversão na minha vida. E só que depois ele falou: Joás, isso está apenas começando. Mas como assim, Senhor? A partir de hoje, a partir de agora, eu farei pescador de homens. Sabe o que Jesus está dizendo? Que na mesma unção que eu estou fazendo discípulo, que eu estou curando, que eu estou libertando, vocês vão fazer 2 vezes mais aqui na terra, através do meu nome. Chakassore badarabas serebadarabas. Chakassore badarabas serebadarabas. Orabassore badarabas serebadarabas. O mais poderoso não é o milagre. O mais poderoso é depois do milagre. O mais poderoso não é ouvir essa palavra. O mais poderoso é agir amanhã, depois dessa palavra. Natanael, achei o Messias, diz Filipe. Está em Nazaré. Mas Nazaré, logo Nazaré, nunca vi ninguém importante em Nazaré. Mas você precisa vir e ver Natanael com seus próprios olhos. Você precisa provar Natanael. Você precisa olhar nos olhos dele. Ele é aquele a quem os profetas profetizaram. Ele é aquele que as escrituras falavam. Vamos comigo, Natanael, vamos ver. Foi pescado Natanael. Felipe lançou as redes. E quando Natanael chega diante do Senhor, o Senhor diz, antes que ele abrisse a sua própria boca: eis que eu vejo um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Jesus libera uma palavra de conhecimento sobre a vida de Natanael. Pastor, por que eu não vou para o culto? Deus fala coisas que só eu sei. Porque antes de você vir para o culto, Deus já tinha te visto. Como você sabe, Jesus da minha vida? Natanael, antes que Felipe te chamasse, antes de você, quando você estava debaixo da figueira, eu já tinha te visto, eu já tinha te escolhido, eu já tinha preparado uma nova história para a sua vida. Ah, Senhor, agora eu vejo que Tu és um profeta. Como é bom receber palavra de conhecimento. Como é bom Deus falar a nossa vida, só coisas que nós sabemos. Só que Jesus olhou para Natanael e disse: Natanael, se isso te impressiona, a partir de hoje você verá coisas maiores. Você vai ver os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está levando eu e você nessa noite a viver coisas maiores, coisas melhores, a mergulhar em águas mais profundas. Ele começa a escolher os discípulos. Os discípulos, a Bíblia diz que largam as redes e começam a seguir Jesus. Discípulo não quer somente bênção. Pedro pagou todas as contas. Com certeza sobrou muito peixe. Ainda sobrou muito dinheiro. Mas ele deixou o milagre e foi viver com o dono do milagre. Tem pessoa que só quer um alívio. Aqui não é lugar de ser aliviado. Aqui é lugar de ser restaurado. Se quer alívio, vai ouvir, sei lá, Michel Teló, o Safadão. Sei lá, não, na realidade não vai. Fique na presença, misericórdia. Às vezes a gente fala, mas tem que repreender ao mesmo tempo. Aqui é lugar de espada inflamada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, apta para discernir os pensamentos do nosso coração, para converter a nossa vida, a nossa mentalidade. Não estamos aqui por dinheiro, não estamos aqui por bens materiais, não estamos aqui por milagres. Nós queremos o
aqui o Messias e ser pescador de almas, de homens. Sabe que Pedro, dentro de si, com certeza pensou: eu não quero esse negócio de ficar pescando peixe. Eu quero pescar homens igual ele falou. Talvez ele não entendeu muito bem naquela hora o que era pescar homens, mas ele falou: sem entender mesmo eu vou. E no caminho ele vai me explicar melhor. Sem entender, se lança, que no caminho Deus te explica melhor. Pastor, não entendo nada que você está falando. Continue, se lance sem entender. Daqui a pouco ele vai se revelar melhor. Daqui a pouco as escamas caem. Daqui a pouco o entendimento é aberto. Só não podemos se apegar com os peixes da bênção, com os peixes do mundo, com os peixes da vaidade, com os peixes do orgulho. Larga esses peixes, larga essas tralhas e vai depressa pescar homens. E vai depressa viver um chamado de Deus para a sua vida. Sabe o que é pescar homens? É Deus te encheu do Espírito Santo de tal maneira que transbordou, que você precisa depressa derramar sobre a vida de alguém. Você precisa compartilhar aquilo que Deus está fazendo. Pastor, para pescar homens, eu preciso de uma boa oratória, uma boa hermenêutica. Eu preciso fazer um curso. Isso vai te ajudar, mas não é o principal. Jesus não falou: vem comigo e faça uma teologia. Jesus falou: vão pescar homens. Pastor, como que eu faço para pescar homens e mulheres que precisam de Deus? Deixa Deus fazer em você primeiro. Deixa Deus mudar a sua vida. Porque a pescaria começa aí, através do testemunho, através da nossa própria mudança. As pessoas já estão nos observando, as pessoas já estão nos vendo. E depois que se converter, se mergulhe mais na palavra, conheça mais das escrituras. Mas na hora de liberar essa palavra, o que vai manifestar não é a letra somente, mas também o poder. O que nós precisamos para ganhar homens de um envio de Cristo, ter um testemunho e ter o poder do Espírito em nossa vida. Paulo a vida toda estudou com um dos melhores mestres rabínicos, Gamaliel. Mas quando ele pregou e começou a ganhar homens, ele disse: eu não vi com vocês com palavras persuasivas de entendimento humano, eu venho manifestando poder. Pastor, e quando eu abrir a célula, manifeste poder, manifeste a graça do Espírito. Ele colocará as palavras na minha e na sua boca. A Bíblia diz que em João capítulo 21, nós vamos ler essa passagem. João capítulo 21, versículo 1. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberiades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: eu vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram encontrar no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhe perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para eu comer? Eles responderam: não temos. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Simão Pedro. É só ele que faz isso. Com certeza é ele. Pescando de novo, é Jesus.
Ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa e lançando-se ao mar. E os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhe disse: traga alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. Vamos lá, por favor, continuar. Esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ser ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros que me amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus ressuscita ao terceiro dia, e agora ele vai atrás dos discípulos que se dispersaram. Até mesmo Simão Pedro, ele negou o Senhor 3 vezes. E agora Jesus volta e encontrou eles fazendo a mesma coisa que estava fazendo depois do primeiro encontro. É isso que pessoas que param de crer, que param de caminhar com Deus, não alimenta mais a sua fé, a sua esperança na palavra, param de ir para a célula, de ir para os cultos, de andar com pessoas que edificam, volta a fazer as mesmas coisas que fazia antes ou até piores, de ter se encontrado com Jesus a primeira vez. Só que Jesus é tão bom, que na mesma proporção que Pedro negou ele 3 vezes, vai no mesmo lugar que ele estava vivendo antes, faz outro milagre, e ainda pergunta: Pedro, eu quero saber, daqui para frente, você me ama? Sim, Senhor, o Senhor sabes. Pedro sabia que não era para voltar mais a pescar peixes, para aquilo que ele fazia antes. Jesus já tinha dito: me esperem, porque ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Só que ele decidiu querer enterrar a chamada que o Senhor tinha. Jesus falou: você me ama mesmo, Pedro? Então faz o seguinte, se você quer demonstrar o amor que você tem por mim, apacenta as minhas ovelhas. Qual é o chamado de Deus para mim e para a sua vida? Apacenta as minhas ovelhas. Fala de alguém de mim. Fala daquilo que você está ouvindo. Fala do que eu estou fazendo na sua vida. Para apacentar ovelha e cuidar e ministrar pessoas, não precisa receber uma chamada de pastor, uma chamada de evangelista, uma chamada de mestre, não precisa ser profeta. A chamada de lançar a rede e pescar homens é para os filhos de Deus, é para discípulos de Jesus. O problema é que a religião fez as pessoas entender que só dá para poder fazer a obra com o microfone na mão, na igreja, quando alguém unge, quando as pessoas estão vendo. Discípulo não faz para homens, discípulo faz para Jesus. O importante é que ele veja, o importante é que as pessoas sejam alcançadas. Tem pessoas que mudam de ministério porque falam: não estão deixando eu fazer a obra, estão parando o meu chamado, porque a pessoa quer fazer alguma coisa dentro da igreja. Eu e você somos um púlpito ambulante lá fora. Os campos estão brancos,
é tempo da colheita. As pessoas estão lá para serem ministradas, as pessoas estão lá para serem cuidadas. Não estou invalidando a pregação do evangelho, o serviço do corpo eclesiástico aqui dentro do templo, isso também tem a sua importância, mas Deus aqui está nos equipando, está nos capacitando para viver nosso chamado lá fora. Já cansei de ver pessoas que vão em outras igrejas, vão cantar, e depois que canta vai embora, não ouve nem a palavra. Pessoas que ficam sentadas em cima do altar, parece uma estátua, uma múmia, e depois quando se levanta para pregar, quer dar glória a Deus, quer dar risada, quer se expressar, porque só quer se levantar quando está fazendo alguma coisa. Quando vê outros fazendo, quer que a pessoa dê errado naquilo que está falando. Discípulo não, entende que caminha junto, entende que o propósito é feito como igreja, ninguém é maior, ninguém é melhor, é a mesma unção que nos flui, é a mesma unção que nos leva ao propósito. Não queira pregar parecido comigo, não queira pregar parecido com o apóstolo Jonathan, com o pastor Lucas, ou com alguém dessa igreja. É claro que nós somos espelhos, sim, nós impulsionamos, mas Deus vai te usar conforme a sua individualidade, conforme a essência que você carrega. Temos que ser imitadores de Cristo. Sabe por que Jesus fez discípulos? Porque quando eu for para o Pai, eles vão alcançar pessoas que só através da identidade de cada um deles, que eu não alcançaria. Pregue do jeito que Deus está te levando a pregar, porque as pessoas vão entender. Porque se Deus colocou as pessoas na sua vida, é porque já tem um propósito. Se coloque de pé, por favor. Pedro, realmente, ele passou a amar ao Senhor. Ele foi para Jerusalém, ele ficou no cenáculo, ele estava confiante agora conforme a sua fé, porque Jesus não abandonou ele, liberou mais uma palavra, que ele seria um ganhador de muitas almas, e ele estava lá nos cenáculos, esperando a infusão do Espírito, a capacitação que vinha do céu. Para poder ganhar almas, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos ser discípulos, ser transformados pela glória de Deus. Não queira fazer as coisas sem Deus, não queira fazer as coisas sem discipulado, porque no primeiro vento, o diabo te dá uma rasteira. Um dia Jesus disse para Pedro, mesmo que Pedro já tinha visto muitos milagres: Pedro, você é cana fraca. O diabo pediu para se andar com você. Ele andou sobre as águas, mas Jesus estava dizendo: você não está pronto ainda. Eu roguei ao Pai para que a sua fé não desfaleça. Jesus estava dizendo: Pedro, se não sou eu na sua vida, se você não permanecer no discipulado, você não será tratado. Pedro, quando você se converter, converta os seus irmãos. Não queira fazer as coisas para Deus com aparência, mas queira fazer as coisas para Deus com a motivação correta, entendendo quem você é em Jesus. Até para pegar numa câmera aqui, nós temos que ter a consciência daquilo que nós estamos fazendo. Não é currículos que tem que ser entregue, mas é a vida, é o coração, ao propósito do Senhor. Eu não tenho pressa de enviar pessoas que estão sendo cuidadas por mim. E se estiver achando ruim, vai para outra célula. Eu não estou nem aí, irmão. Porque todas as pessoas que um dia eu já cuidei e ficaram discipulados comigo até o final, hoje estão sendo bênção, estão continuando o propósito. E aqueles que pensavam que eu estava paralisando o ministério, que eu era chato, que levava as coisas para o lado pessoal, voltaram a fumar baseado, voltaram a fazer as mesmas coisas de sempre. O importante não é fazer, o importante é ser e se tornar. Porque
Porque se nós formos de filho de Deus, estamos se tornando parecido com Cristo, o fazer vai ser inevitável, vai ser de forma natural. Fazer algo na igreja não vai segurar na presença de Deus. Dar cargo para as pessoas não vai segurar ninguém na presença de Deus, se essa pessoa não tiver em Jesus. O que segura as pessoas na presença de Deus é o próprio Espírito Santo, lá fora, aonde ninguém vê. Porque não adianta cumprir chamado sendo vazios de Deus. Davi foi ungido, mas não saiu falando que era o rei bonitão, que Deus tinha falado com ele, agora já era. Eu sou o todo-poderoso, eu vou ser o rei de todas essas terras. Tem pessoas que voltam do encontro, já quer abrir igreja, irmão. Já não quer mais andar com o seu antigo líder, já não quer mais respeitar os pastores. Que isso? Sabe o que Davi fez? Continuou cuidando de ovelhas, bem quietinho. Vem pro seu irmão e fala: fica bem quietinho, fique em paz, porque na hora certa você vai ser como flecha. Ei, olha aí, olha aí. Ei, Davi, vai entregar ali o marmitex. E na entrega do marmitex surgiu uma situação que Deus começou a revelar o seu propósito. O propósito que fazemos em Deus é quando a gente menos espera, e não é quando nós forçamos isso. A pessoa mente, parou nem de beber, fala mal de todo mundo e quer ser obreiro. E quer ficar com uma placa lá fora, com carinha feliz. Mas chega em casa é carrancudo, dá nem um sorriso para a mãe e para o pai. Você não está pronto para isso ainda. Você só recebe as pessoas aqui na igreja com alegria, mas chega em casa só reclamando, murmurando da sua vida, dos pais que você tem, do seu irmão. Larga essa placa depressa. Larga essa função depressa. Deixa de ser fariseu e vai sentar para ser discípulo. Eu amo vocês. Eu amo Jesus. Mas é necessário. E lá na frente quem entende vai dizer: pastor, muito obrigado. Sabe o que eu disse para o pastor Jackson hoje? Muito obrigado, pastor Jackson. Pastor Jonathan, muito obrigado. Pastor Leival, muito obrigado. Porque eu entendi. Nós iremos entender a cada dia. A palavra se cumpriu. O Espírito veio, Pedro começou a pregar e explicar. Eles não estão bêbados, ainda é cedo. Isso é a promessa do Espírito. E depois que ele começa a falar das Escrituras, quase 3.000 almas se rendem a Jesus. Qual pescaria foi melhor? Foi a de peixe ou foi a de homens? Com certeza foi a de homens. A melhor conquista que eu e você pode ter é cumprir o chamado e pescar homens, e pescar almas, e fazer parte do reino, e ser impulsionado ao propósito. O maior propósito não é ter casa, não é ter carro, não é conforto dessa terra, não é abrir a terceira empresa. O maior propósito é dizer: eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu vou impartir sobre você. Levanta-te e anda. Usa-me. Quem tem Jesus tem o maior tesouro para entregar para o outro. Talvez tem pessoas aqui hoje, feche os seus olhos por favor.